Olá, pessoal. Estamos aqui, então, para esse momento de conversa, né, de troca. Serão 2 momentos, então. Meu nome é Adriana Vital. E hoje é o primeiro momento, começando agora, e iremos até por volta de 10 horas, como a Fernanda já falou. E durante a conversa, à medida em que vocês tiverem as dúvidas aí, a Fernanda vai registrar e dando para a gente responder no final, a gente vai fazer esse retorno para vocês hoje. E caso não dê para a gente fazer esse retorno hoje, a gente vai trazer amanhã esse resgate das dúvidas, tá bom? Então, vamos lá começar. Então, estamos aqui em nome do Instituto Alma Inclusa, Instituto de Desenvolvimento Humano, e vamos falar um pouquinho sobre níveis de desenvolvimento, as FCDs. E aí as FCDs, os 5, 6 a favor das intervenções terapêuticas. Então, a gente vai falar um pouquinho, quando a gente fala de intervenções, quando eu falo de intervenções, eu queria que cada um pensasse do lugar em que está. Então, quem é professor, pense desse lugar de professor. Quem é pai, pense desse lugar de pai. Quem é terapeuta, pense desse lugar de terapeuta. E a partir dessa reflexão, a gente vai trazendo essa prática, essa discussão sobre como que a gente pode se relacionar com as pessoas, né? E especialmente com as crianças, pensando no Instituto, com as crianças que têm algum tipo de transtorno, pensando escola, com as crianças que têm algum tipo de transtorno ou não, né? Porque independente de ter transtorno ou não, a gente pode ter alguma lacuna nos níveis de desenvolvimento. Então, me apresentando um pouquinho para vocês, eu sou Adriana Vital, acabou que eu nem coloquei meu nome logo no primeiro aí, né? Sou terapeuta, sou professora, né? Eu gosto de colocar essa função como a função inicial, porque foi desse lugar que eu comecei a investigar, que eu comecei a me interessar por essas questões relacionadas ao desenvolvimento infantil, por me interessar pela inclusão, né, nessa palavra inclusão de uma forma mais abrangente. Então, é desse lugar de professora que eu cheguei a este lugar que eu estou hoje, tá? Então, é um lugar pelo qual eu tenho muito apreço, muito respeito, e foi de lá, e é lá, porque é lá que eu estou ainda também, que eu aprendo muita coisa. E é lá que os meus desafios foram se apresentando e que a necessidade de crescer, de buscar informação, exigiu de mim a coragem de entrar nesse mundo aí, especificamente do espectro autista. Então, eu sou professora, atualmente eu trabalho na rede municipal e na rede estadual. Na rede municipal, eu trabalho na Escola Tiago Pacheco, em Venda Nova, tá? É uma escola do meu coração. Trabalho na rede estadual, na Escola Egino da Silveira também, é outra escola maravilhosa. E os alunos estão chegando no ensino médio, que bom que eles estão chegando, né? Então, tem sido, assim, um desafio para os professores, para toda a equipe diretiva, receber esses alunos. E a partir desse lugar de professora, como eu falei para vocês, eu fui buscando crescer, me formar, né? Me tornar robusta nessas informações acerca de como lidar com essas pessoas especiais. Então, hoje, eu posso dizer que sou terapeuta DIR Floortime, né? Fiz a formação completa, concluí ano passado pela Profecto. Sou graduada em Pedagogia pela UERJ, né, através do Polo do CEDERJ, em Friburgo, e Letras pela Universo. Sou pós-graduada em Linguística aplicada ao ensino da língua, psicopedagogia, psicomotricidade. E no Instituto Alma Incluse, no momento, eu sou responsável pela observação inicial das crianças que ingressam nas terapias
e que vêm com essa necessidade de serem observadas para a gente avaliar sobre de que lugar a gente vai começar essas intervenções, tá bom? Então, esse caminhar aqui é um caminhar longo, né? Como professora, eu tenho em torno de 22 anos na rede. É um caminhar que exigiu de mim muita doação, exigiu que eu fosse corajosa para chegar no lugar onde cheguei. E a terapia DIR Floor Time foi para mim um abrir de portas para compreender várias situações, várias possibilidades que a gente poderia favorecer a relação com as pessoas. DIR Floor Time, o que é? Então, antes da gente falar sobre os 5-6, as FCDs, não tem como eu não trazer um pouquinho do DIR Floor Time para vocês. O DIR Floor Time é um modelo baseado na diferença individual de cada pessoa e baseado também no relacionamento. Então, nós temos, dentro desse DIR, o D tem a ver com o desenvolvimento, né, dos níveis de desenvolvimento, o I tem a ver com as diferenças individuais de cada pessoa, e o R tem a ver com a relação, que é através dela que tudo acontece. O DIR Floor Time fornece estrutura do desenvolvimento para uma avaliação interdisciplinar. Isso significa dizer, né, e aí eu coloquei um ditado popular, que uma andorinha só, ela não faz verão. O que significa isso? Pensar DIR Floor Time é pensar uma união entre as especialidades, uma união entre os profissionais. Então, não tem como pensar uma atividade, um trabalho, uma intervenção baseada nesse modelo DIR Floor Time se a gente não der os braços, não segurar a mão um do outro. Então, CDIR, ao mesmo tempo em que a gente precisa, quando a gente faz a formação, né, para exercer a função de terapeuta DIR, a gente passa pelo lugar da fono, a gente passa pelo lugar da TO, a gente passa pelo lugar da psicomotricista, da psicopedagoga, da psicóloga, da musicoterapeuta, a gente passa por um pouco de cada lugar. Porque a gente não é só boca, a gente não é só corpo, a gente não é só sentimento, a gente é tudo isso junto. E para a gente ser tudo isso junto, a gente precisa entender um pouquinho sobre como isso tudo funciona. Por isso, uma andorinha só não faz verão. Ao mesmo tempo, é importante dizer que a ideia não é entrar na especialidade do outro, assumindo o papel como técnico do outro. Não é isso, sabe? A gente vai respeitando, a gente vai conversando com o outro. A ideia é validar o trabalho de cada um, sabe? Validar desde o trabalho do professor, que é um trabalho essencial nesse desenvolvimento infantil, pensando o conhecimento acadêmico, até as especialidades dentro de um instituto, dentro de uma clínica interdisciplinar. É um modelo de base abrangente que utiliza interações baseadas no afeto e experiências adaptadas às necessidades individuais para promover um desenvolvimento. Então, essa palavrinha mágica, afeto, é a palavra que faz a cola, que faz a liga dentro do DIR Floor Time. Não há como, também, vocês vão me ouvir falar várias vezes aqui, não há como a gente levar esse modelo para dentro de uma escola, para dentro de casa, para dentro de um instituto, para dentro de uma clínica, se o afeto, se essa cola não estiver instituída, não estiver estabelecida nas pessoas que estão lidando com aquelas crianças, com aqueles adultos, com aqueles adolescentes. O DIR não é só para pessoas dentro do espectro autista, ou que tenham algum distúrbio do neurodesenvolvimento. O que significa isso? O DIR, ele pode ser levado e pensado, como eu já falei, para dentro de uma escola, para dentro de casa, para dentro de uma clínica, para dentro de um instituto.
E ele não é só para pessoas que estão dentro do espectro. Por quê? A gente pode alcançar um determinado nível, vocês vão entender um pouquinho de nível, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Eu posso estar no nível 6, mas eu posso ter algumas lacunas, e certamente teremos no nível 1, no nível 2, que são níveis base, são níveis que vão exigir habilidades sensoriais, que vão exigir habilidades emocionais. Então, eu posso estar, academicamente falando, muito bem evoluída, muito bem estruturada. No entanto, eu posso ter na minha base um fragmento. E aí o DIR Floor Time vem para pensar sobre como que a gente vai tentar preencher essa lacuna que, por algum motivo, não foi preenchida na fase em que deveria. Vamos lá. No DIR, a gente nunca leva a criança para a via do estresse e ao extremo do desespero. Então, o modelo DIR Floor Time, ele parte dessa ideia, né? Ele parte desse princípio. Está indo pela via do estresse, tem alguma coisa errada, então a gente precisa pensar. Se foi para esse lugar, a intervenção não está indo pelo caminho certo. Significa que precisamos pensar sobre o que está causando isso. Então, a gente pode pensar sobre várias possibilidades. Pensando a clínica, por exemplo, um Instituto Alma, por exemplo, foi o caminho até a terapia? Foi o nosso cheiro? Foi a sala em que estamos? Foram os recursos que eu coloquei na sala? Foi a cor da minha roupa? Foi o meu tom de voz? Foi o meu toque? Foi a minha proximidade com essa criança? E tudo isso que eu coloquei aqui, a gente pode também considerar dentro do espaço escolar, dentro de casa. A gente tem sempre que pensar sobre por qual motivo essa pessoa não está dando conta da relação. Se tem estresse, a gente precisa acender a nossa luz, aquela luz vermelha que fica quando tem alguma coisa errada na nossa intervenção, no nosso lidar com o aluno na escola, no nosso dia a dia com o nosso filho, e pensar sobre os aspectos emocionais, sensoriais, motor, que podem estar desconfortáveis para a criança. Então, a gente vai pensar sobre cada aspecto desse e avaliar a possibilidade de ter alguma coisa dentro desse aspecto que a gente não esteja percebendo, que a gente não esteja conseguindo enxergar esse sinal. A ideia é criar uma rede de cuidados, né? Então, que rede de cuidados? Todas as especialidades são validadas para que o olhar seja por inteiro. Não faremos um atendimento sozinha. Então, quando eu digo que não faremos um atendimento sozinha, a psicopedagoga não trabalha sozinha, a fono não trabalha sozinha, a TO não trabalha sozinha, a professora não trabalha sozinha, os pais não trabalham sozinhos. A gente precisa dessa rede de cuidados. É só a partir dessa rede de cuidados que a gente vai fortalecer essa relação e que a gente vai poder, juntos, caminhar para desenvolver essa pessoa dentro desses níveis de desenvolvimento e alcançando aquela etapa, aquele grau, né, de desenvolvimento que a gente espera para determinada idade. O que a gente não pode no DIR é ignorar os sinais que a criança nos dá. Então, qualquer sinal, especialmente as crianças não verbais, as crianças que ainda não usam a fala para se comunicar, a gente precisa estar atento aos sinais que ela nos dá. Então, que elas nos dão, né? Ela se joga no chão, ela te bate, ela faz algum movimento de estereotipia, ela mexe muito as mãos, ela se balança, ela começa a andar. Qual é o sinal? E a gente pensar sobre por qual motivo ela chegou àquela desregulação. O que aconteceu? A gente não pode ignorar. Então, a gente não pode pensar em hipótese alguma que foi do nada que alguma forma de desregulação tenha ocorrido. Por algum motivo, foi. E o floor time? O que é o floor time? O floor time, ao pé da letra, é a brincadeira
fora da mesa. Pensar floor time é pensar fora da caixinha. Então, não tem como a gente pensar o floor time e a gente ainda pensar numa estrutura de mesa, na terapia, ou na escola, ou em casa. Não, ele tem que brincar e tem que brincar com o brinquedo sentado na cadeira, com esse brinquedo na mesa, na escola. Não, ele tem que estudar sentado na cadeira. Então, o floor time, ao pé da letra, é essa brincadeira fora da mesa, ok? Então, o floor time é o momento em que está brincando livremente em interações lúdicas, de uma maneira totalmente desestruturada. O floor time é eu estou só brincando com as crianças. E é isso. Floor time é brincar. Indicado especialmente para situações com as crianças com desorganização de comportamento, as questões de interação social. A ideia, e aí eu coloquei esse trechinho, porque tem a ver com escola, tem a ver com terapia, tem a ver com a rotina de casa. A ideia não é tirar o celular. A gente pensa que, de alguma forma, a gente vai iniciar uma terapia, ou a gente vai iniciar o trabalho com essa criança na escola, ou mesmo em casa, e a única forma que a gente tem de interagir com essa criança é tirando o celular. Essa pode ser até o resultado final do processo. Mas, às vezes, a gente precisa que esse celular até entre na terapia, sabe? Até entre naquela escola em alguma situação, dependendo do grau do comportamento ou desorganização dessa criança, tá bom? Porque, ainda que você tire o celular por algumas vezes, essa criança pode até entrar na terapia, até entrar na sala de aula, mas que, por algum motivo, ela não vai conectar com você. Então, não vai ser a tirada do celular que vai fazer essa criança voltar, entrar nessa relação com você. O floor time é uma filosofia e, ao mesmo tempo, uma técnica, onde os cuidadores, e quando eu falo cuidadores, eu gostaria que vocês pensassem responsáveis, né? Pai, mãe, avó, irmãos. Eu queria que vocês pensassem os terapeutas, os professores, é toda a rede que se relaciona com esta pessoa. Então, no floor time, os cuidadores vão seguir a liderança da criança, né? E o que é seguir a liderança da criança? Seguir a liderança da criança você seguir o interesse emocional da criança. O que isso significa? Às vezes a gente fala, não, eu preciso seguir a liderança da criança, você precisa seguir a liderança da criança. Quem continuar nessa busca aí, nesse estudo aí no DIA em Floor Time, vai ouvir muito falar nessa palavrinha, nessa expressão, siga a liderança da criança. Então, seguir a liderança da criança não é deixar a criança ser o chefinho da relação, digamos assim. Não. É pensar sobre o que aquela criança está pensando. É começar a partir do interesse daquela criança. E a partir daquele interesse, a gente vai desenvolver essa relação. Então, a brincadeira não é para ensinar, não é para ser diretiva, não é para corrigir a criança. Se isso acontecer, a gente não está usando a técnica floor time corretamente. Eu estou trazendo isso aqui para vocês, eu sei, como eu falei, há um público, há diversos tipos de pessoas aqui dentro dessa conversa, e de qualquer forma, eu trago essa fala sobre o floor time e sobre a gente entender o floor time. Então, não basta dizer, eu brinco. A gente precisa saber que essa brincadeira, para ser floor time, ela tem que respeitar o interesse da criança, especialmente esse interesse emocional, em que brincadeira que ela vai se envolver mais. E eu vou brincar apenas. Eu não vou ficar ensinando, eu não vou querer corrigir a criança. Isso é muito importante. No floor time, os cuidadores criam estados aumentados de prazer em interações lúdicas para se manter conectado com a criança. Então, como eu já falei, eu não vou ensinar, eu não vou treinar, eu não vou desenvolver nenhuma técnica que seja estressante para a criança. Então, veja bem, pensando, por exemplo, vamos
vou falar da minha área, né, da psicopedagogia, da área de educação. E assim, eu compreendo, e a gente compreende que, às vezes, sentimos uma grande angústia quando estamos com determinada criança, ao achar que, ao ficar do lado dela, ao ficar com ela, a gente não está fazendo nada. Eu não estou fazendo nada, eu não estou auxiliando aquela criança. Isso é um grande engano, porque quando eu estou com ela, eu estou mostrando para ela que eu sou confiável. Ela pode ficar ali naquele lugar comigo, sabe? Ela pode ficar naquela brincadeira repetitiva que especialmente os autistas trazem para a gente, nessa rotina, essa repetição. Tá tudo bem ela ficar naquela brincadeira. É o que ela dá conta, é o lugar onde ela se sente seguro. Então, se você está disposto a trazer essa abordagem floor time para a sua vida, você não vai entrar nessa brincadeira pensando em ensinar alguma coisa. Ah, Adriana, isso é fácil, você sempre fez isso? Não, eu não sempre, eu nem sempre, ou eu não fazia isso. Eu passei a pensar dessa forma, desse lugar aí da brincadeira, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre o floor time. Ai, gente, perdão. Aqui. Que eu comecei a estudar e compreender que eu precisava brincar por brincar, sabe? Brincar para me divertir, brincar para ser legal, brincar para a criança se conectar, como falou aqui. O que é estar conectado? É a criança te olhar, é a criança engajar com você, estar feliz com você, expressar emoções. Então, se meu interesse é esse, eu não estou ali preocupado em treinar. Então, pensando a psicopedagogia, por exemplo, ou a pedagogia em sala de aula, se a criança não dá conta disso ainda, eu vou deixar de lado a questão acadêmica, eu vou deixar de lado ele ter que sentar na cadeira. Na terapia, se a criança ainda não está regulado, e eu vou levar essa brincadeira, o floor time, para me conectar com essa criança, porque senão eu não consigo uma relação, eu vou deixar de lado por um período, e aí, claro, a gente vai traçar metas para esse tempo em que eu vou deixar de lado, as minhas técnicas, por exemplo, relacionadas a fono, a protocolos relacionados à fono, à psicologia, à terapia ocupacional. Eu vou deixar um pouco de lado aquilo para eu poder ganhar lá na frente. Então, eu só vou dar conta de subir esses níveis, de levar protocolo, de alfabetizar, de falar de conceitos matemáticos, quando essa criança estiver conectada e regulada comigo. A gente não pode, então, levar objetivos técnicos? Sim, a gente pode levar nossos objetivos técnicos. Mas se a criança desconectada, se a criança estiver desconectada de você, o que é que a gente vai fazer? Opa, tentei levar aqui um conceito, trabalhar mais, menos, dentro, fora, e a criança desconectou. Eu perdi a relação. A criança saiu de perto de mim, ela começou a ficar desconectada, com o olhar perdido. O que é que eu vou fazer? Uma ótima dica é volte à técnica floor time. Volte a brincar. Volte a levar a brincadeira sem nenhuma exigência para aquela criança. Seja mais lúdica, regule a criança para só depois expandir. Podemos ter momentos iniciais de floor time em nossas sessões. Depois, a gente entra com o semi-estruturado ou estruturado, se a criança der conta. A minha vez, se ela der conta, por exemplo, de a minha vez, a sua vez. Né? Se ela der conta da comunicação, da articulação, da mastigação. Então, quando... E aí tem muito a ver os últimos aspectos aqui, com a questão da linguagem, né? A minha vez, a sua vez, tem a ver com a questão da flexibilidade, que passa pelas questões emocionais, tem muito a ver com a área da psicologia, e tem muito a ver com a área da psicopedagogia também. Porque para a gente dar conta de uma criança compreender um conceito, eu preciso que ela compreenda que agora é a minha vez e depois é a vez dela. Tem muito a ver com as funções executivas, que estão muito relacionadas com o nível 4, que vocês vão ver, a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, saber que, calma aí, agora é a minha vez, depois é a sua vez, eu preciso que a criança esteja atenta, regulada, consiga compartilhar essa comunicação,
para que a gente possa ir aumentando o nível desse conhecimento acadêmico, o nível daquele protocolo técnico. O cuidador também desenvolve interações personalizadas com as capacidades motoras e processamento sensorial de cada criança. É preciso pensar em interações nas quais a criança dê conta, que esteja nos 5, 6, e aí a gente chega nos 5, 6. O momento Floor Time não é um momento para criar desafios, como eu já falei. É um momento para a gente estabelecer conexão. É um momento para aquela criança descobrir que, nossa, ali eu tenho uma pessoa em quem eu posso confiar. Ali eu tenho uma pessoa que, quando eu me sentir desregulada, é nela que eu vou ter apoio. É com ela que eu vou poder me autorregular, me corregular. Dica: nada como seguir o Floor Time quando a criança está desregulada, não me vê. Se coloque como uma presença segura e não invasiva. Foi o que eu falei lá atrás. Eu sou confiável, eu estou com você, eu valido o seu sentimento. Então, essas duas pessoas aqui maravilhosas são os criadores do modelo DIR Floor Time, né? É o Stanley Greenspan e a Serena Wieder, são os dois criadores do DIR Floor Time, que tem um viés científico, sim. Eles desenvolveram pesquisas com bebês desde o ventre materno e foram acompanhando esses bebês, tá? Então, tem uma comprovação científica para o DIR Floor Time, que é algo que é muito rebatido pelos outros modelos de terapias. E aqui a gente não está para fazer juízo de valor, né, e colocar um modelo como o melhor ou o pior. Aqui a gente está para dizer que este modelo é um modelo que respeita o desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança, tá? E que vai para onde essa criança está. O DIR tem essa visão transdisciplinar e holística, como eu já falei lá atrás. Transdisciplinar, porque todas as terapias, todas as especialidades, elas atravessam esse momento de intervenção, né? E holística, porque vai olhar essa pessoa num todo, né? Desde o físico, desde o biológico, ao emocional, ao sensorial. Então, esta é a visão do DIR Floor Time. Ai, às vezes congela até. E aí, a gente chega na árvore da aprendizagem, que foi uma ideia trazida pelo Stanley Greenspan, para fazer uma metáfora acerca dos níveis do desenvolvimento, né? Dentro do DIR Floor Time. Então, para ele, a aprendizagem, ela é como se fosse uma árvore. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, a gente tem nessa aprendizagem, como vocês estão vendo aí, nós temos aqui a raiz, nós temos o tronco e nós temos os frutos dessa aprendizagem. Né? E, por vezes, eu me coloco nesse lugar também, eu já estive num lugar em que eu pensava muito no fruto. Eu quero que ele aprenda a ler, eu quero que ele compreenda os cálculos, que ele faça a relação de número e quantidade. Isso é fruto. E aí, depois, a partir do momento em que eu comecei a estudar, né, a trazer esse conhecimento e a refletir sobre, é que eu compreendi que, para chegar a esse fruto, a gente precisa nutrir essa árvore. E é sobre isso que a gente vai falar. São esses 5, 6 que são os nutrientes para que essa árvore nos traga frutos, e que sejam frutos que a gente possa saborear. Porque, às vezes, os frutos não são, apesar de a gente nutrir, apesar de a gente regar, de ser o solo favorável para aquele tipo de fruta, às vezes a fruta não sai como a gente espera, né? E a gente precisa pensar sobre isso. Então, aqui nós temos a árvore, né? Eu fiz esse gráficozinho para a gente pensar nessas questões.
nós temos a árvore aqui, o fruto, o tronco e a raiz. Então, como eu já falei para vocês, vou começar aqui de trás para frente, da direita para a esquerda, tá bom? A raiz são as diferenças individuais. A gente pode pensar essa raiz como as diferenças individuais. Quando a gente fala de diferenças individuais, nós estamos falando sobre as questões sensoriais. Quando a gente fala de questão sensorial, a gente está falando sobre as percepções visuais, auditivas, gustativas, táteis, vamos lá, vestibular, proprioceptiva e olfativas. Então, quando a gente fala de sensorial, a gente está falando disso tudo. E cada pessoa tem essa diferença individual envolvida no seu desenvolvimento. Então, a gente pode se deparar com crianças que tenham muito mais sensibilidade sensoriais relacionada ao cheiro ou ao visual do que outras. E eu preciso compreender isso. E, de novo, tudo isso aqui é para todos esses lugares que eu falei lá atrás. Tem a ver com sala de aula, tem a ver com setting terapêutico, tem a ver com o nosso dia a dia dentro de casa. A gente precisa pensar sobre isso. Eu tenho 3 filhos e cada um tem a sua diferença individual. E que diferença individual? Se eu soubesse há 20 e alguns anos que era dessa forma, a minha relação teria sido diferente em algumas situações. Então, isso favorece a nossa relação. Tudo isso aqui vai favorecer a relação. Então, a raiz tem a ver com as diferenças sensoriais, com as diferenças motoras. Eu tenho um tônus que me deixa ficar mais firme aqui, ou tem uma flacidez, ou eu não dou conta de ficar sentado, tem a ver com a questão emocional, a minha flexibilidade, ela ainda não está desenvolvida, porque a flexibilidade cognitiva, ela não é nata, eu preciso desenvolver isso, a gente vai aprendendo, vai experienciando durante o desenvolvimento, durante a relação. Essa raiz tem a ver com o primeiro vínculo do bebê com a mãe, já no feto, de que forma essa mãe recebeu essa notícia de que está grávida, de que forma essa mãe nutriu esse bebê emocionalmente. Tem a ver, e aí eu já repeti, né, que eu já falei lá em cima, com esses canais sensoriais, com o cognitivo, com a parte motora. E o tronco? O tronco é a escada do desenvolvimento, são os níveis do desenvolvimento que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu tenho a raiz, eu tenho o tronco e eu tenho o fruto. O fruto é essa maravilha que todo mundo quer, que a família quer, que o terapeuta quer, que o professor quer. O fruto é a alfabetização, o fruto é a fala, que a gente chega, recebe crianças no instituto e a grande preocupação é, qual é a sua maior angústia? É a questão da fala, ele ainda não se comunica da forma como deveria. Só que fala tem a ver com corpo, tem a ver com emoção. Então, eu não posso pensar fala apenas desse lugar, né? Fonoarticulatório. Eu preciso pensar fala como um todo. Como está esse corpo? Como está esse emocional? Autonomia é fruto, a minha capacidade de planejar, a minha capacidade de executar uma tarefa é fruto de tudo que eu vivi, de tudo que eu recebi. Socialização é fruto, a minha capacidade de chegar em um lugar e abrir um círculo de comunicação tem a ver com a minha história de vida, tem a ver com o lugar de onde eu venho, né? Como era a minha família. Então, se a gente abrisse aqui para cada um contar a sua história de vida, a gente ia ver que tem gente que consegue chegar num lugar e abrir vários círculos de comunicação. Há pessoas que, dependendo do seu perfil, que a gente fala de ser desatento, ou mais curioso, ou mais hiperfocado, ou mais cuidadoso, dependendo do seu perfil, ele vai chegar num lugar, em 10 minutos, ele parece que já conhece aquelas pessoas todas ali, que ele nunca viu na vida há muito tempo. E tá tudo certo, né? Tá tudo bem, é a expressão da moda. É assim que funciona. Passa por aquilo que eu vivi, e não dá para cobrar diferente.
a gente pode nutrir. E aí a gente vai nutrir para que esse fruto chegue ao lugar, vou voltar aqui para a árvore da aprendizagem, para que esse fruto, né, acadêmico, sensorial, da relação, da comunicação, ele alcance o lugar tão esperado por todos. Só um cadinho d'água, gente. E aí a gente entra nos 5, 6, que são os elementos que vão nos ajudar a fazer com que essa criança seja nutrida para alcançar esses níveis do desenvolvimento, né? Passa por aí. Que 5, 6 são esses? Então, nós temos 5 palavrinhas mágicas e maravilhosas e que fazem com que a gente consiga se tornar uma pessoa mais competente naquilo que a gente faz. Esses 5, 6 são... Deixa eu falar um pouquinho. O conforto... Vou falar tudo de novo. Gente, tem algum áudio aberto. Muito bom. Falou. Não. Perdão, eu calei vocês um pouquinho aí, senão eu perco aqui a minha linha de raciocínio. Vamos lá. 5, 6, então. Quais são essas palavrinhas mágicas? Então, a gente tem o conforto, a confiança, o controle, a competência, que tem um erro de digitação aí, que eu já vi, e a comunicação. Muito bem. Então, conforto tem a ver com o ambiente em que você está. Conforto tem a ver com a forma pela qual você se sente consigo mesmo, tem a ver com o seu estado emocional, tem a ver com o seu sensorial, tem a ver com o seu estado físico. Tudo isso vai me deixar numa situação confortável. Por exemplo, eu gosto sempre de usar o meu exemplo, no caso. Eu estou aqui conversando com vocês e à medida que o tempo passa, em que eu me sinto mais segura na minha fala e com as pessoas que estão aí desse lado, eu vou me sentindo mais confortável. E à medida em que eu me sinto mais confortável, eu vou me sentindo mais confiante. Eu vou tendo mais confiança em mim e eu vou tendo mais confiança em quem está do outro lado. Tem a ver em como a criança se sente a respeito do ambiente e dela mesma. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Essa pessoa, essa criança, ela está se sentindo confiante na sala de aula? Ela está confiando naquele professor que está ali? Ela está confiando naquele cuidador, naquele terapeuta? Ela está confiando no ambiente em que ela está? Ou por algum motivo essa confiança não está ajustada nela? Por algum motivo sensorial, motor, ela não está se sentindo confiante. Muito bem, se eu estou confortável, se eu estou confiante, o meu controle na situação, ela vai ser diferente, né? Se eu me sinto confortável, confiante, eu vou ter um controle mais seguro. Então, controle, quando a gente fala de controle, tem a ver com a questão motor, tem a ver com a questão sensorial. Quando a gente fala de controle, a gente está falando sobre a criança poder expressar aquilo que ela está sentindo. Quando a gente fala de controle, não tem a ver com a criança dominar a situação. Não tem a ver com a criança mandar, entre aspas, na terapia, na intervenção terapêutica que vai acontecer. Mandar, entre aspas, na forma pela qual o professor vai conduzir ou os responsáveis vão conduzir aquela relação. Tem a ver com isso, tem a ver com a liderança da criança, né? E para isso ela precisa de um espaço em que possa se expressar. Ou seja, se eu quero que essa criança tenha controle da situação, eu vou permitir que ela lidere aquela brincadeira. Eu vou observar aquela criança.
A criança está chegando na sala de aula, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar aquela criança, eu não conheço aquela criança ainda. Então, eu vou ver se ela anda muito pela sala, se ela busca muito algum estímulo sensorial, se as questões auditivas estão interferindo nessa capacidade dela se manter dentro da sala, se ela exige que fique mais perto de alguém ou ao contrário. E na clínica, a mesma coisa. Na sala de intervenção, no setting terapêutico, a mesma coisa. Como que eu vou fazer? Eu vou permitir que essa criança mostre que ela está controlando a situação. E repara, numa brincadeira, por exemplo, a criança pega e faz um sinal para você, dá uma pista para você e você, nossa, que ideia legal, eu me assustei. E aí ela vai sentir, ai caramba, eu consegui mudar o comportamento daquela pessoa. O gesto que eu fiz, a intenção que eu tive, mudou o comportamento daquela pessoa. Então ela vai se sentir poderoso nesse sentido. Ela vai perceber que de alguma forma ela pode interferir naquela relação. Ela pode causar espanto naquela pessoa. Ela pode fazer com que aquela pessoa abra um sorriso ou fique com o rosto mais tenso. Ela conseguiu ter o controle da situação. E cada vez, quanto mais ela se sente no controle, mais competente, que eu vou chegar lá, ela vai se tornar. Então, o controle também, no controle, o ambiente precisa ser favorável para que ela possa assumir esse controle. Quando a gente pensa em ambiente favorável, a gente pensa de novo, como essa sala foi organizada, como a sala de aula foi organizada, como a minha casa está organizada, como esses brinquedos estão organizados. E ela tendo controle, ela vai se mostrar o quê? Competente. Competente para falar, competente para brincar, competente para engajar naquela brincadeira aqui, ali, para sorrir, ou para dizer que não está gostando de alguma forma, seja verbal ou não verbal. A competência passa pela base sensorial, motora e afetiva, que favorece essa habilidade. E assim, para chegar na competência, todos os outros 6, né, estão relacionados. Então, não tem como eu ser um ser competente se eu estou me sentindo desconfortável. Então, eu estou fazendo muita relação com sala de aula, porque eu sei que há alguns professores também, ou a rotina de casa, por exemplo. Não tem como eu tentar ser competente numa sala de aula pensando uma leitura oral, por exemplo, se eu não dou conta da minha organização emocional. Se eu fico muito nervoso, ansioso, eu não vou dar conta. Então, eu não estou confortável naquela situação. Eu não estou me sentindo confiante naquela situação. E em casa, não tem como eu ser competente, por exemplo, na hora de tomar um banho, se eu não me sinto confortável com aquela água caindo na minha cabeça, por exemplo. Na hora de me alimentar, se eu não me sinto confortável para pegar um talher, se aquela textura daquela comida não é confortável para mim. Então, eu não vou ter competência para executar aquele movimento, eu não vou ter competência para segurar aquele talher. Então, isso tudo está envolvido. E aí, a gente tendo o conforto, a confiança, o controle, a competência, eu vou ter a vontade de estabelecer essa comunicação social. Quando a gente fala de comunicação social, a gente fala sobre o interesse social para trocar com o outro. Não basta comunicar o que eu quero. Então, não basta a criança apontar para a água, por exemplo. Ela expressou um desejo? Expressou. Ela comunicou? Comunicou. Mas não foi uma competência para estabelecer uma relação. Ela me usou para alcançar aquilo que ela queria, ela alcançou aquilo que ela queria e ela saiu da relação. Então, ela não estabeleceu essa relação, esse vínculo, ela não se conectou comigo, ela apenas me usou para alcançar aquilo que ela desejava. Então, a gente precisa pensar como que essa comunicação está acontecendo. É uma comunicação social ou não? Né? Quais são os 6 que essa criança ainda não está dando conta para estabelecer essa comunicação social? Que é isso que a gente quer.
E quando a gente fala de comunicação social também, pessoal, a gente está falando muito da comunicação não verbal, não é apenas a verbal, tá? Ela apontar, ela fazer gestos, ela virar a cabeça, ela compreender o que eu sinalizo, compreender quando a gente faz, compreender quando eu faço. É compreender que sinal é esse e se comunicar. Então, no DIR, o mais importante não é o que a gente faz, mas é como a gente faz. Então, não é eu chegar numa sessão, né, de psicopedagogia e levar ali o alfabeto para aquela criança começar a manusear ou a pensar sobre os conceitos de mais, de menos. O importante é como que eu vou fazer isso? De que forma que eu vou trazer essa criança, esta pessoa, para a relação? Para ela fazer aquilo e dar significado àquilo que está acontecendo. E aí a gente entra um pouquinho, tá? Para dar, assim, um gosto em vocês, uma vontade de, eu também quero estudar o DIR Floor Time, eu também quero isso. Porque eu vou dizer para vocês que depois que eu comecei a estudar esse modelo, assim, foi uma cortina, saiu uma nuvem da minha frente, sabe? Em relação a como levar uma relação para uma criança, a como fazer o caminhar dessa criança no desenvolvimento. Então, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Eu tenho, assim, todas as pessoas que passam por esse modelo, que começam a estudar, elas dizem, tem o antes do DIR, tem a Adriana antes do DIR, tem a Adriana depois do DIR. E não é só com a criança, sou eu comigo mesma também, sabe? Sou eu pensando sobre e como eu me regulo, e como eu me relaciono emocionalmente com os meus filhos. Como é que isso acontece? Como é que eu posso favorecer isso? E eu digo para vocês que tem sido, assim, maravilhoso. Eu, assim, modestamente, não, sem modéstia, eu penso que sou uma pessoa, assim, muito mais acessível para mim e para os meus filhos, sabe? Para as pessoas com quem eu convivo. Então, eu quero trazer essa fala para fazer com que vocês fiquem com muita vontade de continuar nessa busca aí pelo DIR. Então, os níveis de desenvolvimento emocional, funcional, o DIR Floor Time, passa pelo seguinte. No caminho do desenvolvimento, o mais importante não é nivelar a idade cronológica, mas descobrir onde a criança funciona e começar de lá. Ou seja, o que ela não tem é o que todos veem. A gente vê que ela não fala, a gente vê que o caminhar dela, a marcha dela não está firme, a gente vê que ela não tem uma boa interação social, a gente vê que ela não está alfabetizada, a gente vê que ela não consegue se organizar, ela não consegue planejar, ela não consegue executar uma tarefa. Isso tudo a gente vê. A escola diz o que ela não dá conta, a terapeuta diz o que ela não faz. Focar só no que não sabe expõe ao fracasso o tempo todo. Então, compreender isso também é, assim, uma virada de chave, é outra expressão que está na moda aí, mas que tem muito a ver com o que a gente está falando, que faz com que a gente compreenda que chegar, por exemplo, ao final de uma aula, ao final de uma reunião pedagógica, e dizer para esse pai tudo que a criança não dá conta, a gente, de fato, não está contribuindo muito, muitas vezes, sabe? A gente precisa pensar sobre, olha, ela ainda não dá conta disso. A gente precisa fazer isso. A família precisa fazer isso. Eu trago uma dica para você. E a mesma coisa é o terapeuta. A gente entregar, e a Juliana fala muito sobre isso, fala muito sobre isso. Entregar a criança, né? Entregar a criança e dizer, hoje ele não foi bom nisso. Hoje, por algum motivo, ele não teve essa habilidade, né? A família, na maioria das vezes, sabe disso. Então, o que é que a família espera da gente? Isso é outra fala que a gente vai trazer depois. É pensar sobre, tá, muito bem, e aí, o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente vai pensar sobre
onde tiver o envolvimento emocional, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Onde tiver sol, não é para lá que eu vou? Onde tiver um envolvimento emocional, é para lá que eu vou. Sabe, se eu tenho uma criança de 6 anos, cronologicamente falando, mas emocionalmente falando, dentro desses níveis do desenvolvimento, é como se ela estivesse ainda com 2, 3 anos, é para lá que eu vou. É no chão que eu vou sentar, é no chão que eu vou deitar. A brincadeira vai passar por aí, porque não vai adiantar eu estruturar intervenções, eu passar atividades com lápis, com papel, porque ela não vai alcançar. Então, a gente não vai do lugar em que eu esperava que ela estivesse. Eu vou para onde ela estiver. E a partir daí a gente vai caminhar juntos nesse nível nos níveis do desenvolvimento. Gente, estou olhando aqui meu cabelo, aqui, ó. Vamos lá. Os níveis do desenvolvimento. Dentro do DIR Floor Time, aqui ainda eu trouxe um pouquinho dos 5, 6, né? Que é o conforto, o controle, a competência, a comunicação, que estão totalmente relacionados com os níveis do desenvolvimento, tá? Vamos lá. Quais são esses níveis do desenvolvimento emocional funcional? Então, eu trouxe, esses níveis vão até o nível 9. Hoje eu vou trazer, assim, uma fala superficial até o nível 6. Muitos aqui já ouviram, me escutaram falar sobre isso, muitos não, e a gente continua nesse processo aí de se tornar competente nessa capacidade de compreender em que lugar que essa criança está, como eu estou fazendo. Então, de 0 a 3 meses, só para a gente... Adriana, você não falou que a gente não vai pensar cronologicamente? A gente não vai pensar cronologicamente para rotular uma criança, uma pessoa, mas a gente pode fazer essa relação para pensar sobre em que lugar que esta criança está, que esta pessoa está. Então, a gente tem, às vezes, né, pensando no Instituto agora, nós temos alguns adolescentes com 14, 15 anos, e que ainda não dão conta desse nível 1, que é o nível que traz para a gente, enquanto pessoa, essa capacidade de se autorregular, de ter atenção. Então, essa é a capacidade que vai fazer qualquer pessoa aprender, qualquer pessoa subir para os outros níveis. Então, quando eu falo desses pacientes, por exemplo, são pacientes que na maioria das vezes, né? Algumas vezes é diferente, não é uma regra, mas a gente tem uma grande porcentagem em que, quando esse nível de autorregulação e atenção ainda não está robusto, dentro da escola, eles ainda não têm um sucesso esperado para eles academicamente. Eles ainda não dão conta, por exemplo, de resolver situações de problema, por exemplo, de interpretar textos, porque eles não conseguem ter uma atenção sustentada como deveria. Então, o nível 1 é uma criança regulada biologicamente, emocionalmente e sensório-motoramente. É capaz de explorar o próprio corpo e o mundo de maneira organizada. Então, quando eu estou autorregulada e atenta, eu consigo perceber, por exemplo, que enquanto eu estou nessa fala aqui, eu tenho alguém do meu lado que de vez em quando me sinaliza alguma coisa. E ainda assim eu continuo autorregulada, porque emocionalmente eu estou conseguindo me manter centrada no que eu estou fazendo, eu não perco essa atenção. Então, a gente pega também, tanto em escola quanto em clínicas, a gente vê pessoas, crianças, que não conseguem ter essa atenção pelo outro, pelo mundo. Esse nível de atenção ainda está muito egocêntrico. É ele e ele brinca, ele e ele, é ele e o brinquedo, ou é ele apenas andando. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, esse é o nível 1 esperado já para essa fase aí de 0 a 3 meses. Se a gente tiver oportunidade, teremos, certamente.
Veremos vídeos aqui de bebês que aos 3 meses eles já começam a perceber a atenção, a manter a atenção no seu cuidador. Eles conseguem responder ao sorriso, à fala, a tentar virar a cabeça. E aí a gente vai para o nível 2. O nível 2, esperado a partir do segundo até os 6 meses, é o nível que trata do engajamento e vínculo afetivo. Eu acho que está meio... Não, dá para vocês lerem aí. E aí eu coloquei essa fala do Stanley Greenspan, que diz o seguinte: seu carinho ensina carinho. E parece tão lógico isso, né? Tão fácil isso, e não é. Porque para eu dar carinho, eu preciso receber carinho. E eu trago isso de um lugar também em que eu sei do que eu estou falando, digamos assim. Porque tem a ver com a cultura, tem a ver com o lugar de onde você vem, tem a ver com os seus pais. Você recebeu carinho? Você consegue dar esse carinho? Você consegue perceber que o outro está te dando carinho? Então, essa fala dele, que é do livro Filhos Emocionalmente Saudáveis, esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Esse livro aqui é uma, digamos assim, é uma fonte que vocês podem começar a beber muito dela, que tem todos os níveis do desenvolvimento, e ele traz casos, e ele vem explicando como é que funciona, como é que começa esse processo todo. Então, essa é uma fala deste livro. Seu carinho ensina carinho. Lembrem disso. Então, o nível 2, engajamento e vínculo afetivo. Nesse nível, a relação social, com base em vínculo afetivo, lembra o que eu falei, é a peça fundamental para recebermos modelos de linguagem e de regulação adequados. Nos transmite segurança. Então, é o engajamento. É ele entrar na relação e perceber que tem alguém ali querendo entrar na relação com ele, que quer brincar com ele, que está falando com ele. É ele expressar sorriso, é ele responder esse sorriso para você, é ele atentar para onde você está olhando. Por exemplo, eu olho para um lugar sem falar nada e ele consegue dar conta daquele olhar também. Ele está engajado comigo, ele está em sincronia comigo. Esse é o nível que trata do engajamento e vínculo afetivo. Então, o nível 1 e o nível 2 são os níveis que a gente diz assim, são bases para que tudo que vem pela frente possa acontecer. E eu estava até lendo novamente, quando eu fui montar esses slides, né? O livro aqui, um trechinho, e ele diz assim, que ter essa atenção, né? Não só ele, como outros estudiosos também falam isso, quando a gente fala sobre funções executivas, que a capacidade de planejar, de executar, né, de ter afeto pelo outro, isso a gente aprende na relação. Isso não é uma habilidade inata. Eu preciso que o outro viva comigo isso. Eu preciso que o outro se relacione comigo sobre isso. E veja, eu não sou psicóloga, né? Então a minha especialidade é psicopedagogia, mas como alguém que se dispõe a pensar os níveis do desenvolvimento, eu preciso ter um pouco de conhecimento sobre como essa relação afetiva acontece, né? E o básico é o carinho. Então, tem um trecho aqui do livro do Greenspan que fala o seguinte: há bebês, né, de 0 a 3 meses que já começam nesse processo de querer levantar a cabeça, levantar o corpinho, nessa relação com os pais. E aí, quando os cuidadores são do tipo mais desatentos, que a gente diz, são pessoas que não dão conta de perceber as pistas, os sinais que o seu filho está trazendo, esse filho não percebeu esse retorno do vínculo afetivo. E que por algumas vezes, ele, se não me engano, ele fala de experiências, até porque eu falei que foi baseado em experiências, né? Todo esse trabalho que ele desenvolveu. E, por vezes, essa criança, ela deixa de sentir a necessidade de querer engajar com o outro, de se vincular com o outro, porque esse cuidador não estava ali para dar essa resposta para ele. Então, ele ria para o cuidador não respondia. Ele tentava levantar a cabeça e o cuidador não dava essa resposta. E ele, então, foi se apagando. Como assim? Não tem ninguém aqui comigo?
né? Não existe um outro nessa relação. O nível 3, que é o nível que trata da comunicação intencional simples. A partir da maturação neurobiológica, ganhos sensório-motores e relações sociais sincronizadas, somos capazes de reconhecer basicamente nossos desejos e insatisfações e comunicá-los ao mundo. Então, a partir dessa capacidade de atentar para o que o outro diz, perceber a pista que o outro traz para mim e de querer se comunicar comigo, inicialmente uma comunicação simples, do tipo, eu pergunto, você responde. Ainda não é uma comunicação robusta, ainda não é um vai e vem da comunicação, de a gente ficar ali com várias perguntas e respostas e expandir essa conversa, esse diálogo. É uma conversa muito básica ainda, né? Então, de 4 a 9 meses, esse processo de desenvolvimento dessa comunicação, ela já está se estabelecendo. E aí eu coloquei outra fala também do Greenspan, que diz o seguinte: quando você estimula sua habilidade de ler a linguagem corporal e o tom de voz de outra pessoa, você está mexendo com algumas das primitivas habilidades para sobreviver. Então, quais seriam essas primitivas habilidades para sobreviver? Eu preciso, né, quando a gente chega num lugar, por exemplo, eu preciso ler o que está acontecendo naquele ambiente ali. Por vezes, ninguém precisa falar nada. Um ótimo exemplo é, né, quem tem filho aqui, ou mesmo na escola, na sala de aula, basta você olhar, basta você entrar na sala para você sentir que o clima está pesado. Então, essa capacidade de ler a linguagem corporal e o tom de voz do outro faz com que a gente vá desenvolvendo as outras habilidades para se comunicar. Então, perceber que, opa, hoje não é um bom dia de falar sobre esse assunto com a minha mãe, de fazer aquele pedido que eu queria fazer. Ou, hoje não é um bom dia de conversar aquele assunto que eu fui à escola resolver sobre o meu filho com o meu marido. Eu não vou nem falar com ele sobre isso, porque ele não chegou bem do trabalho, eu cheguei em casa, ele também não está legal, não vai ser hoje que eu vou falar. Então, é essa leitura corporal, é esse tom de voz que às vezes a pessoa fala e a gente diz: calma, por que você está falando assim? E às vezes foi algo que a pessoa viveu de manhã no trabalho, e quando chega em casa, ela joga aquilo tudo para fora, o copo transborda, e às vezes eu não dou conta de ler aquela pista. Às vezes eu vou falando, ou eu vou fazendo a minha intervenção ali sem estar muito atento sobre a pista que aquela pessoa, que aquela criança está trazendo para mim. Então, essa maturação é tanto neurobiológica quanto sensório-motora, nessas relações sociais. Então, quando eu falei do sensório-motor, tem a ver com as questões das entradas sensoriais, né? Como eu já falei para vocês, e sobre a entrada sensorial, que a gente vive num mundo totalmente sensorial. A gente tem, eu trouxe esse livro também aqui, da Winnie Dunn, Vivendo Sensorialmente, Entendendo Seus Sentidos. E quando eu comecei a ler, eu ainda, confesso que eu não concluí, mas cada vez que eu faço uma coisa, eu falo, nossa, é o meu perfil. Eu apago todas as luzes de casa, por exemplo, às vezes, porque eu gosto de estar com um ambiente assim, é o meu perfil. Tem gente que gosta de claridade, tem gente que já acorda, já abre todas as janelas, e é assim que funciona, cada um tem o seu perfil. Se eu compreendo, se eu respeito, e aí vem os 5 Cs de novo, o perfil do meu paciente, o perfil do meu aluno, o perfil do meu filho, essas relações serão muito mais favoráveis. Eu vou saber que naquele dia, naquele momento, eu não posso falar alto, eu vou precisar falar mais baixo. Porque eu não posso levar muita entrada visual, eu tenho que levar mais entrada auditiva. Eu tenho que compreender qual é o canal sensorial ou motor que vai favorecer a minha relação. Então, quando a gente está dentro do instituto, por exemplo, eu tenho que pensar sobre como que eu vou engajar mais com essa criança. A gente vai falar sobre isso amanhã, né? É através do sensorial, é através do motor, é mais o simbólico, quais são as entradas sensoriais, quais são os canais que vão favorecer essa relação.
Isso também dentro de casa, isso também dentro da escola. Às vezes, a gente tem um pai que é muito mais motor e uma mãe que é muito mais simbólica. A gente, às vezes, tem um professor que é muito mais simbólico, o outro que é muito mais motor. E essa criança vai engajar muito mais com um do que o outro, dependendo do nível em que ela esteja. Então, se ela ainda está no nível 1, nível 2, que é o sensório, muito sensório motor, ela vai engajar mais com pessoas que são mais do movimento, que vão levar atividade mais motora, mais brincadeiras, de correr. Se já está mais no nível simbólico, opa, essa mãe agora vai ter uma entrada melhor com essa criança, porque ele compreende o que ela fala, e aí passa por comunicação, passa pela linguagem, passa pela capacidade de a gente compreender o que o outro diz. Nível 4, a comunicação compartilhada e resolução de problemas. Eu coloquei lá em cima, o trecho que está lá em cima. Eu estou lendo ali porque eu não consigo, que fica cobrindo. É a Fernanda, minha companheira. Diz assim: para solucionar problemas, se faz necessário pensar abstratamente e manipular mentalmente imagens que nos ajudarão a resolver a situação. Greenspan e a Serena, do livro Engaging Autism. Gente, eu estou falando com o meu inglês paraibês. Eu espero que vocês entendam o meu inglês, tá? Eu fiz curso de inglês, mas já faz um tempão. Mas é isso, é do livro da Serena e do Greenspan. Esse nome eu treino sempre para falar. E ele diz isso, veja bem, para a gente resolver um problema, eu preciso pensar sobre... A gente estava aqui organizando a live, e surgiram algumas situações, problema, nada muito impossível de resolver, mas que a gente tinha que pensar abstratamente, do tipo, e se acontecer isso? E se? E já criar aquela imagem, nossa, se acontecer isso, eu vou ter que correr para cá. Se tiver muita gente aqui, para onde que eu vou correr? Como que eu vou resolver? Qual o canal que eu vou entrar? Então, resolver um problema... E aí, quando eu falo resolver problema, ele vem desde a capacidade de a criança ter condição de entrar numa sala para fazer terapia, quanto a capacidade dessa criança entrar numa sala de aula para ficar 4 horas dentro de uma sala de aula. Da criança ter a capacidade de sentar em uma cadeira para fazer as refeições. Então, isso é uma resolução de problemas. Ele precisa compreender o que a gente está falando. Ele precisa ter um nível de linguagem. E reparem, eu também não sou fono, e eu trago essa fala sempre para dizer que cada um dentro do DIR tem o seu lugar garantido, e ao mesmo tempo que a terapeuta DIR precisa compreender um pouquinho de todos esses lugares aí. E às vezes, né, e sempre que acontece de eu não estou dando conta disso, eu preciso de uma fala técnica daquele especialista. A gente vai, né, dar as mãos para resolver. Então, voltando à resolução de problemas, quando a gente tem essas situações dentro da escola, esses problemas que para a gente parece algo assim, tudo muito simples, a gente precisa pensar sobre em que nível de linguagem que essa criança está, né? Qual a capacidade dela pensar abstratamente para resolver esse problema. E uma dica que a gente dá sempre, né? Pensar sobre se o problema, a situação problema está acontecendo no nível simbólico, que é no nível da brincadeira, uma dica bem legal é a gente entrar naquela brincadeira e entrar naquele personagem. A gente vai falar no nível 5. Então, comunicação compartilhada, resolução de problemas sociais, é resolver com o outro, não é só pedir para o outro pegar o brinquedo para mim, não é só pedir para o outro sair da minha frente, resolver aquele problema e a minha relação acabou. Com a maior noção de nós mesmos, então eu preciso ter um senso de self, tem muito a ver com o nível 4 isso, é pensar sobre quem sou eu, que lugar eu ocupo, qual a minha capacidade de competência, de ocupar um espaço, de conhecimento de corpo eu tenho para ter essa capacidade de comunicar com o outro e resolver os meus problemas. Então, com a maior noção de nós mesmos, somos capazes de ampliar nossa comunicação e interesse pelos outros. Então, eu sei quem eu sou,
Eu sei que eu tenho capacidade de estabelecer aquela comunicação, eu me interesso por aquilo que está sendo falado, eu vou entrar nessa relação. O interesse afetivo nos faz querer compartilhar o mundo com os amigos. De novo, o afeto aqui sendo citado. Então, se eu tenho interesse afetivo, por isso que eu estou fazendo, que eu sou apaixonada por isso, eu amo o que eu estou fazendo aqui, eu amo estar no lugar de professora, eu amo estar no lugar de compartilhar conhecimento, de dividir ideias, de compreender que a gente pode crescer sempre, de que eu não sei tudo, de que eu preciso estudar sempre para dar conta de mais e mais desafios. Então, o meu interesse afetivo nisso que eu faço, eu daria assim um grau 1000 para isso, sabe? Porque para mim não tem tempo ruim. Pode ser de noite, pode ser de manhã cedo, seja a hora que for, na situação que for, né? Eu estando disponível, eu vou, né? É para lá que eu vou, eu quero é isso, eu estou muito envolvida com isso. Eu adoro a escola, eu adoro a clínica, eu adoro as crianças, eu estou aprendendo a ter essa relação de interação social de uma forma mais efetiva, e eu não me vergonho de falar isso, sabe? Porque, como eu falei para vocês, é uma aprendizagem. E eu tenho tido pessoas em minha vida que estão me ensinando, estão fazendo com que eu experiencie essa possibilidade de ter essa comunicação compartilhada com esse interesse afetivo. Então, o nível 4 é isso. O nível 5 é o pensamento simbólico. Então, 18 a 30 meses, a criança já tem essa capacidade funcional e emocional. Significa que, assim, ela dá função para aquilo que ela está vivendo, e o emocional dela está envolvido nessa capacidade. Porque senão, gente, a gente vai fazer, e pronto, acabou. E não é isso que a gente quer, sabe? A gente não quer pessoas que sentem e cumpram a atividade. Lidar com pessoas é lidar com o emocional. É respeitar o lugar do outro, é compreender que o outro naquele dia não está confortável para conversar com você, não está confortável para interagir naquela terapia, naquela sessão que você planejou, que você precisa voltar lá para o nível 1 e nível 2. Então, pensamento simbólico. Para se pensar de maneira simbólica, se faz necessário vivenciar de maneira funcional as experiências. É isso que eu estou falando. Então, eu preciso dar função àquela experiência que eu estou vivendo. Dessa forma, a brincadeira terá o simbolismo adequado. E para se colocar no lugar do outro como personagem, requer um alto senso de si mesmo. Então, para eu entrar na brincadeira, compreender que o lobo, eu estou no papel do lobo mau, por exemplo, eu preciso compreender que o lobo mau é um, faz de conta, e eu sou outro. Eu sou esta pessoa de carne e osso. Enquanto eu não dou conta disso, essa minha relação com o simbólico vai ser desconfortável. E como que a gente percebe isso? A gente percebe isso, por exemplo, quando você está contando uma história em sala de aula ou dentro de um setting terapêutico mesmo, e a criança não dá conta daquela história ali. A criança começa a chorar. A criança quer sair da sessão, quer sair da sala, ela não dá conta de viver aquela história, porque para ela é como se fosse verdadeiro ainda, ela não alcança aquele pensamento simbólico. Então, esse pensamento simbólico, a gente vai falar sobre isso amanhã, como desenvolver, como pensar atividades, né, intervenções que contribuam para isso. Mas é algo que mostra para a gente, é mais ou menos em torno dos 3 anos, que mostra para a gente que essa pessoa já se reconhece, já tem senso de si, e que ela dá conta de entrar no personagem, dela falar como se fosse o outro daquela história ali. O lógico abstrato é ainda mais abstrato. É construir conexões entre as vivências, criar e imaginar, seguir as regras do jogo e regras sociais, combinar novas regras. Então, a gente está brincando com a criança, e eu digo, olha, essa regra aqui está confortável para você, mas não está confortável para mim. Vamos pensar outras possibilidades, né? Vamos criar novas regras, vamos combinar. E ele ainda não tem esse pensamento lógico abstrato, ele precisa ter um nível de linguagem
desenvolvido e que seja capaz de imaginar, de se colocar nesse outro lugar, nessa outra possibilidade de jogar daquela outra forma. Ter noção de tempo, então, quando a criança consegue compreender que ontem foi quarta-feira, amanhã é sexta-feira, a gente já pode pensar que ele está com esse pensamento lógico abstrato sendo desenvolvido. Aí a gente pega muitas crianças que ainda não dão conta, a gente pergunta: que dia é hoje? É domingo? Segunda? Que você faz perguntas do tipo: quando foi? Qual é o dia do seu aniversário? Onde você nasceu? Ele ainda não vai dar conta, porque são perguntas ainda muito abstratas, né? Eu nasci na cama. Então, ele ainda vai muito para o concreto, tá? Então, esse lógico abstrato vai exigir essa capacidade de pensamento, de linguagem, a linguagem ainda mais desenvolvida. É isso. Obrigada pela atenção de vocês. A gente vai abrir para perguntas. Fernanda, tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Só um minutinho. Agora eu estou me vendo aqui, tô? Quiserem mandar agora no chat, fiquem à vontade. Alguém quer se colocar, quer falar? Obrigada pela atenção de vocês. E como eu falei para vocês, assim como muitos aqui, eu ainda estou nesse caminhar de DR, eu continuo aprendendo, não tenho vergonha de falar isso, mas assim, o pouco que eu me sinto segura para trazer, eu tenho tentado trazer e a gente está aqui para trocar, tá? Quem tiver vontade de falar alguma coisa, colocar alguma coisa. Eu quero agradecer a todos os meus professores amigos que estão aqui, aos terapeutas amigos que estão aqui também, os professores amigos, aos meus filhos. Eu ofereço esse Oscar a todos vocês. Gente, ninguém vai falar. Fala aí. Luciene, você está convidada a falar. Andréa, Tânia também e Vanessa Abraão. E todos os outros que quiserem falar. Que susto! Podem abrir o mute e falar, tá, pessoal? Eu coloquei ali, a Adriana vai falar, é para lá que eu vou. Né? É muito bom ouvir a Adriana. É muito bom ouvir a Adriana. E, assim, cada vez, né, que a gente realmente escuta falar com tanta propriedade como você do DIR, a gente pensa em como que DIR não é só uma prática terapêutica, né? É uma prática mesmo de vida, né? Como que ouvir isso tudo nos remete a uma reflexão da nossa postura no dia a dia, né? Com os nossos colegas, com as pessoas que estão à nossa volta, porque dificuldade em lidar, desafio, um olhar encorajador é algo que a gente precisa, né, desenvolver e que não é uma coisa de um dia para o outro, né? Mas é possível, né, a gente atuar de uma forma respeitosa, né, atuar de uma forma a, de fato, transformar a vida, né, de alguém, começando pela nossa, né, por esses conhecimentos todos que o DIR nos propõe. E eu fico assim, uma alegria muito grande de poder compartilhar e estar num lugar onde a gente trabalha, mas a gente se desenvolve também, né? Porque estudar para ser melhor terapeuta não é só ser melhor terapeuta, é ser uma melhor pessoa, né? Que vai passar por ser um melhor terapeuta. É muito bom receber uma dose enorme de encorajamento, né? E a Ju tá ali, ó, chegou, vamos deixar ela falar, que ela tem que falar, tem muita coisa boa aí. Fala aí, Ju.
Oi, gente, que alegria. Eu acompanhei um pouquinho, quer dizer, acompanhei bastante parte, só que eu estava no celular, chegando de viagem. Uma alegria ter a Adriana, né, falando, compartilhando e ter tanta gente maravilhosa aqui. E como no vídeo vocês viram, eu sei que estava todo mundo aqui que viu meu vídeo que eu fiz dentro do carro na viagem, que o que a gente está criando aqui é um movimento de respeito, de transformação, de inclusão. E, assim, ouvir a Adriana e trabalhar com a Adriana, compartilhar com a Adriana é um privilégio, a verdade é essa, quem trabalha com ela sabe disso. É um privilégio aprender com ela e é um privilégio ter tantas pessoas, não só no nosso time, mas que estão aqui buscando estar nesse movimento. Eu acho que isso realmente faz valer a pena todo o esforço, o sacrifício, que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil estudar sobre desenvolvimento infantil num mundo, né, numa sociedade que se fala muito mais em punição, em o adulto é o detentor de todo o saber e a criança ela só está ali no meio. Então, é sair um pouco desse efeito manada, e é um desafio não pensar como todos e agir diferente. Não é fácil, porque o mais fácil é entrar no furacão. E quem se propõe a pensar diferente, fazer diferente, é um desafio muito maior. Por isso que ter vocês aqui é uma emoção, é uma coisa muito maravilhosa, porque a gente sabe que não tem gente só de Teresópolis, tem gente, na verdade, do Brasil todo, e a ideia é isso, a ideia é essa, a ideia é a gente poder propagar o respeito, o desenvolvimento infantil, ser validado, ser visto de forma muito respeitosa, de forma muito personalizada também. Então, assim, eu nem ia falar isso tudo, gente, porque Lu passou a palavra para mim e eu não consigo parar de falar. Mas, na verdade, eu ouvi a pergunta de vocês aí. A gente tinha falado para colocar no chat, mas eu acho que a gente tem tempo de quem quiser ligar o microfone para fazer uma pergunta para a Adriana, aquela pergunta ouro, aquela pergunta que vale muito. Fiquem à vontade. Pode levantar a mãozinha e habilitar o microfone, por favor. E a Fê anotou também todas as perguntas, que depois a gente também vai fazer um esquema bem legal para responder as perguntas, porque eu sei que nem todas vão ser respondidas. A verdade é que nem vi se tem pergunta aqui no chat. Olá, Mas... gente, boa noite. Não sei se eu não sei levantar a mãozinha. Meu amor, olha quem está ali. Agora que eu Tudo identifico. bem? Na verdade, a Catarina já está dormindo e eu estou iluminando com o celular para falar com vocês pelo computador. Mas, então, eu gostaria de saber como que no padrão DIR a gente consegue identificar quando na vida da criança ou na rotina alguma coisa não vai bem, alguma coisa que a gente tem como padrão de identificar, aonde que talvez estejamos falhando, quando a comunicação ela não é bem feita, qual é a pergunta-chave, talvez, alguma dica, né? Que a gente possa tá identificando? Boa noite. Então, primeiro eu quero começar dizendo que não há falha nessa relação, né? A gente, como a Juliana falou, é uma relação de respeito o tempo todo e, em momento algum, o modelo DIR vem com essa fala de que o outro está falhando, né? Não é isso, né? A ideia é a gente pensar exatamente isso que você colocou, é tentar ligar as nossas antenas para tentar descobrir, investigar para além do sintoma. A ideia é sempre essa, que é isso que você está perguntando. Então, por exemplo, eu acho que eu entendi em questão a fala, né? A tua dúvida. Em questão de desregulação, por exemplo, voltou da escola estressada, e eu não sei como identificar, eu não sei se já foi para a escola estressada, eu não sei se aconteceu alguma coisa ali. Perfeito. Então, como eu falei lá atrás, há várias possibilidades. Então, a primeira coisa que você pode fazer é começar a observar. Então, hoje ela foi e voltou e não teve nenhuma desregulação. Como foi a tarde dela hoje? E eu tenho colegas também aqui na live que podem colaborar com essa resposta também, tá? Se Vanessa, Andréia quiserem colaborar, fiquem à vontade, tá bom?
Mas uma dica que eu dou é pensar sobre como ela foi para a escola hoje, como ela voltou e o que aconteceu. Tá? Hoje ela foi, voltou e não aconteceu nada, né? Ela voltou regulada, ela voltou organizada. Amanhã, aí no dia seguinte, ela foi para a escola e voltou desregulada. Você pode pensar sobre, conversar com o professor também, por exemplo. Qual foi a atividade que foi feita na escola? Qual foi a atividade e qual foi o canal utilizado nessa atividade? Qual foi a entrada sensorial? Foi uma atividade mais visual? Foi uma atividade mais auditiva? Exigiu mais do motor dela? Qual foi, né? Foi alguma coisa diferente de ontem? Porque se a gente consegue descobrir esse perfil dela, né, de todos os outros, a gente vai conseguir planejar, tanto para a gente quanto para a escola, um lugar melhor, um lugar de conforto. Então, se a gente perceber, por exemplo, que atividades com tinta, digamos assim, hoje foi uma atividade com tinta, ela fez, mas depois da atividade ela começou a precisar sair mais da sala, ou a ficar mais se movimentando, ter mais estereotipia. Então, será que foi essa entrada tátil? Será que foi esse toque na tinta que fez com que ela se desregulasse sensorialmente? Né? Essa é uma possibilidade. Então, todos os sinais, mudei de caminho, vim para casa, vou sempre por aquele caminho ali. Eu volto sempre por aquele caminho. Hoje, eu voltei pelo outro caminho. Será que essa mudança de caminho também não foi algo que fez com que ela saísse daquele lugar seguro, do lugar em que ela se sentia confortável, né, para fazer esse ir e vir? Porque quando você está no carro, é movimento, é estímulo vestibular, visual, que vai passando nesse caminhar também. Por onde eu fui? Por onde eu voltei? Então, tudo isso e mais alguma coisa, se as meninas quiserem acrescentar também, são pistas que a gente pode ir observando e pode até ir registrando. E junto com a escola, já que você está falando escola, né? Pensar sobre essas 4 horas estão sendo produtivas, né? Eu estou respeitando o tempo dessa criança. São 4 horas de escola que ela precisa mesmo. Está sendo exigido o que dela, lá na escola? Que ela sente, que ela fique na sala o tempo todo? Como está sendo esse conviver dela dentro da escola? Andréia, quer falar? Eu penso que, assim, o DIR, a gente também olha principalmente para as diferenças individuais, por isso não tem uma fórmula, né? Uma receita, então, né? O que desregula para uma criança não vai ser o que desregula para outra. Então, é sempre necessário fazer esse rastreamento do que pode estar acontecendo com a sua criança, né? Então, isso que a Adriana falou é super importante, porque tem que levar em consideração a diferença individual da sua criança. É muito específico de cada um, né? Então, não tem não um método, mas não tem uma fórmula pronta, uma receita. Como identificar o que desregula, o que vai causar algum transtorno para a sua criança especificamente. Precisa olhar para ela e entender. Eu vou fazer Muito uma obrigada, contribuição gente. também, até mesmo por conhecer a Duda, a Catarina, né? E o desafio é exatamente esse. O desafio e o nosso convite é poder chegar esse olhar a todas as escolas. Porque se a gente entende que cada criança tem um perfil e a minha forma de entregar a atividade ou a forma que eu desejo, ela vai ser diferente para cada um. Lógico que a gente não consegue fazer isso de uma forma mais macro, mas se a gente consegue personalizar o nosso olhar, o professor, a própria família, ela personalizar cada vez mais a forma de entregar para aquela criança, o resultado vai ser muito melhor, só que não é um resultado a curto prazo, ele é resultado a longo prazo. E ninguém no mundo, ser humano, ele não quer trabalhar com longo prazo, ele quer trabalhar com os resultados imediatos, ele quer mediar conflito ali na hora. Então, se eu entendo aquela criança, o perfil daquela criança, no caso dela, um perfil mais cuidadoso, que a gente já sabe que os estímulos
agridem ela. Vou falar de uma forma assim para todo mundo entender, não vou usar termo técnico, tá? Mas são estímulos que vão enchendo o potinho dela. Então, chega um momento que a forma dela extravasar vai ser no comportamento, é a forma que ela sabe, que ela aprendeu, que é reativo ao cérebro reptiliano agindo. Então, como elas falaram, não existe uma receita pronta, mas se cada vez mais a gente entende que a gente precisa chegar nas escolas, precisa chegar nessa personalização, nessa entender o indivíduo como único, e a gente filtrar esse olhar e que a gente está jogando o jogo do longo prazo e não do curto prazo, a gente vai ter resultados muito maiores. Porque não se trata só de mediar o conflito ali na hora, porque ela saiu estressada da escola. Se trata das habilidades que ela vai desenvolver ao longo dessa caminhada para desenvolver habilidades ainda mais apuradas daquilo que ela precisa ter lá na frente, para ser ativa e feliz no mundo, que é a nossa missão também. Mas, assim, então, não é uma coisa simples que a gente tem uma resposta imediata. Mas se a gente entende que a gente pode cada vez mais, por isso que a gente está criando esse movimento lindo, para chegar cada vez mais com esse olhar individual respeitoso para as escolas, para as famílias, porque isso também precisa vir na família, isso também precisa vir na escola, e é um jogo de médio e longo prazo, não é uma coisa, eu vou mediar um conflito, aconteceu uma coisa, eu vou resolver imediatamente. E esse jogo que é o desafio está nos adultos. Não é só na criança, é nos adultos em mediar essas situações. Enfim, é só uma contribuição e uma reflexão, tá, gente? Como a Lu gosta de dizer, é uma filosofia de vida, que a gente precisa viver isso dentro da gente, porque isso vai repercutir nas nossas ações e até na nossa vontade de resolver logo um problema. Na verdade, a gente dá ferramentas para ela também ajudar nesse processo de autorregulação. Para a vida, não é para um problema imediato ali, tá? A gente, se deixar, eu fico falando, que eu adoro. Mas, vamos lá, tem mais Muito perguntas? obrigada, gente. Nada, meu amor. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Quem não quiser falar, pode colocar aqui no chat, porque tem gente que é mais fina, a gente tem que respeitar as diferenças individuais. Vai lá, Patrícia. Patrícia é foguete. Patrícia já fez a nossa imersão facilitadores. Fala lá, meu bem. Isso. Eu trabalho na rede pública, né? E, assim, a gente tem um grande desafio, porque nós temos nas escolas, né, as cuidadoras, na maior parte do tempo, assim, são pessoas que nunca trabalharam com inclusão, mas a gente tem um desafio muito grande de algumas diretoras que, às vezes, elas exigem que o cuidador mantenha a criança na sala o tempo todo. E a gente sabe que, assim, não é possível isso. É uma dificuldade muito grande, né? A criança se manter ali o tempo todo dentro de sala de aula. Então, assim, acabam desregulando por conta disso. Há momentos que a criança tem a necessidade de sair um pouco, às vezes ir dar uma volta no pátio, fazer uma atividade diferente do lado de fora. E, assim, a gente tem encontrado esse desafio. Eu sou professora, né? Mas converso muito, porque já fui cuidadora, e converso muito com os cuidadores que atuam na escola onde eu trabalho, e também com cuidadores de outras escolas, e às vezes a gente encontra essa dificuldade até mesmo, né, dentro da escola, pelos gestores e tudo mais. E, assim, como a gente, né, trabalhar essas questões, né? Inclusive, eu queria fazer essa ponte até lá do Instituto, com a escola onde eu atuo, justamente para que a gente consiga resolver algumas dessas questões que têm dificultado um pouco o trabalho, tanto de professores quanto de cuidadores. Como que você acha, Adriana, que é possível a gente trabalhar um pouco isso dentro da escola? Patrícia, né? Como eu falei, Patrícia, eu também trabalho na rede pública, né?
E a gente lá na escola tem uma visão diferente, né, dessa que você falou. E assim, passa muito pela referência que está dentro da escola, né, pela discussão que está acontecendo na escola. Lá na escola, por exemplo, todo mundo sabe que as crianças têm o seu tempo, né, que por algum motivo, nunca é do nada, essa criança não dá conta de ficar na sala de aula. Especialmente as crianças especialmente essas, né? Porque se a gente for pensar todas as outras, cada uma teria um motivo para não ficar na sala de aula naquele momento. Então, os professores compreendem, aceitam, né? Entendem que eles não dão conta por conta do tempo de atenção, da regulação. Então, esses níveis não estão... Nem a gente que está, né, teoricamente, com esses níveis desenvolvidos. A gente consegue ficar, às vezes, dentro de uma sala de aula por muito tempo. Imagine uma criança, ainda mais uma criança que está com lacunas, com fragmentos aí nesses níveis. Bem, eu penso que precisa conversar, né, com a orientação, com a direção, e eu não vejo isso como sendo uma orientação da Secretaria de Educação, sabe, Patrícia? Então, a gente está à disposição, né, Juliana? A gente pode conversar, né, com a sua escola, com as pessoas de lá, os professores, a direção. Às vezes, falta mesmo compreender, né, esse lugar aí dessa criança, a necessidade dessa criança, e compreender que precisa ter esse respeito por essa criança. Não vai ser deixando a criança 4 horas em sala de aula que ela vai dar conta desse conhecimento acadêmico, como eu falei. Ele não vai alcançar. Então, e essa falha, eu passei por ela quando eu comecei nesse processo de terapia também, porque do meu lugar de professor, eu queria levar para a terapia alguma coisa mais acadêmica, algo mais cognitivo, que exigisse mais essa habilidade cognitiva, mas a criança não dava conta, e eu precisei que alguém dissesse para mim, olha onde você está querendo chegar, lá em cima, lá na pirâmide, lá em cima, enquanto a criança não está regulada, não está atenta. Então, Patrícia, eu penso que é uma conversa, né? Eu acho que pela conversa a gente consegue muita coisa. Então, se você quiser, a gente se dispõe a conversar, mas que não adianta manter essa criança. O caminho não é esse, né? Digamos assim. O caminho não é esse. A gente sabe que algumas famílias também cobram isso. Ficou na sala, ficou na sala, ficou na sala. E se a gente sabe por que não ficou na sala, a gente tem segurança, tem competência para dizer para essa família, não, ainda não, por isso. É igual na terapia também. Já faz isso? Não, ainda não, por isso aqui. Então, se a gente tem o conhecimento, a gente tem segurança para decidir como as coisas vão acontecer. Porque quem tem o conhecimento pedagógico dentro da escola somos nós. Então, a gente precisa compreender de que forma vai favorecer o conforto dessa criança. Então, eu acho que você é a ponte aí também, né? Você pode levar essas falas aí, falar sobre isso. Olha, vamos pensar sobre isso. Eu ouvi uma fala que diz assim, será que poderia ser assim? Porque a gente está fazendo dessa forma e não acontece. A gente tem a nossa Carolina maravilhosa aí também, que levantou a mão. Você que levantou primeiro. Eu tenho já levado essa fala, trazido um pouco da reflexão ali para né, para todos ali que atuam na escola. E, assim, não é que assim que as crianças fiquem o tempo todo na sala de aula, mas, assim, as cuidadoras receberam a orientação de procurar fazer com que fique o máximo de tempo possível. E a questão é que, assim, a criança, o que nos interessa é a criança, é o desenvolvimento da criança. E vai haver dias que a criança vai estar mais confortável para ficar mais tempo em sala de aula e outros não. Então, assim, não é algo que esse cuidador, que esse professor vai conseguir definir, que cada dia é um dia. Uhum. Patrícia, você está falando aí, eu estou lembrando de outras coisas que a Carol vai falar também um bocadinho, mas assim, e quando eu falo sair, também não é manter a criança o tempo todo fora de sala, também não é isso, tá? A gente pensar sobre
como que a gente vai mediar essa situação de forma que essa criança comece a compreender, né? Porque, para além de ser uma criança dentro do espectro, é uma criança que está dentro do ambiente escolar, né? De um lugar onde vai se exigir esse conhecimento acadêmico, e que a gente precisa, de alguma forma, levar para ele essa informação. Então, há tantas outras coisas que podem ser trabalhadas com essa criança, que não seja ele pegar no papel ou escrever, enfim. A gente precisa trabalhar com eles, por exemplo, a coisa da antecipação. Então, esse professor e esse cuidador podem combinar coisas do tipo, olha, você vai sair, daqui a 5 minutos você volta, e daqui a 5 minutos volta, sabe? Porque a questão da frustração é algo que tem a ver com a questão da flexibilização, ele ainda não flexibiliza, mas a gente vai nessa experiência dizendo para ele que compreende que ele precisa sair, a gente vai sair, ele vai ter esse conforto e que a gente vai voltar daqui a tanto tempo. E aí cumprir esse tempo também, entendeu? São combinados que pode, ainda que seja... Essa comunicação, né? Isso. Antecipação até das coisas que serão antecipação, feitas. Né? Essa comunicação, né, constante com a própria criança, manter ela, olha, a gente vai sair um pouco, depois vamos retornar. Sim. Olha, daqui a pouco a gente vai fazer tal coisa, né? É porque a gente precisa, só para passar a palavra para a Carol e depois a Lu, a gente também precisa compreender que, eu adoro essa expressão, para além de socializar na escola ele está ali para aprender alguma coisa, sabe? E aprender esse conhecimento acadêmico. Então, para além dele brincar com o outro, interagir com o outro, ele também tem o direito garantido de aprender. E a gente precisa ir pensando, o PEI, né? Que é outra questão, como que a gente vai fazer para trazer essa criança para essas habilidades cognitivas, tá bom? Obrigada e conto com vocês aqui. Carol? Oi, estão todos me ouvindo? Sim. Bom, primeiro queria falar do meu orgulho de estar ouvindo a nossa Adriana aí, né, que temos o grande prazer de dividir com a Alma Incluser, que temos Lídia aí também, que é a grande responsável do Alma Incluser estar na nossa vida, não é, Adriana? Conhecemos a Juliana e a Camila através da Lídia, e eu não canso de falar isso sempre, de agradecer, e aí a Juliana trouxe tanto conhecimento, eu carreguei a Adriana para mim lá, né? Comecei lá no Alma, que antes era ESAC, ainda na época do ESAC, e aí fomos a Adriana, a equipe da escola, nossa diretora também participou já de algumas formações. Então, primeiramente, eu quero dizer a minha alegria de estar vendo a sua fala, a sua segurança, o seu crescimento. Muito bacana, né? Saber que estamos juntas. E tenho certeza que a Ju está junto com a gente também. Algumas coisas no decorrer da sua fala para responder a colega é aquela história que a gente conversa do PEI, né? Sempre estarmos juntas discutindo é muito bom, mas colega é Patrícia, não é? Também já rodei algumas escolas na rede municipal e já tive algumas colegas difíceis dessa questão de trabalhar fora da caixa. Independente da inclusão, o professor que trabalha fora da caixa faz bagunça, faz sujeira, faz barulho e, às vezes, não é tão bem visto. Mas ter um respaldo técnico, ou seja, o PEI, ter um documento, ter uma rotina provando por que você está fazendo isso, ajuda muito. Porque, assim, às vezes eu vejo muitos cuidadores, não por maldade, mas por não saber mesmo o que dizer ou o que fazer, acabam ou deixando no vídeo muito tempo. Ele estava agitado, agora ele está tão calmo. Se acalmou? Se regulou? Vamos além, vamos buscar outras coisas. Lá na nossa rotina, o que é agora para fazer? Né? Uma coisa que
Adriana, e lá na escola a gente fala muito, e Juliana, nos cursos que eu já fiz aí no Alma, sempre falou muito, foi da rotina, do que o que está planejado, o que a gente espera daquele dia, né? Porque eu lembro aquela palestra que nós estávamos tendo quando estourou a pandemia, Juliana, que eu esqueci o nome daquela professora, tão boa ela. Eu esqueci o nome dela. Qual é, Adriana? Que veio do Rio. Renata Batista. Deve ser. E ela dizia: ninguém tira ninguém da desregulação, né? Ele sai, ele se regula e a gente engaja. Então, quando ele se regula, quem é que está ali para engajar com ele? O que nós vamos engajar com ele? E aí, se é dentro ou fora da sala, é só uma questão de planejamento, né? A gente pode se regulou, agora está na hora do quê? De estar fora da sala, de estar dentro da sala. E aí a diretora vai entendendo que você tem um trabalho. Porque quando a gente também deixa lá fora para ficar olhando o passarinho voar, ou deixa no vídeo, porque no vídeo é calminho, aí a gente também perde um pouco de argumento com o nosso professor, com o nosso diretor, com o nosso cuidador. O professor ele tem que várias palestras e cursos que a Ju, e lá no TEIA também já tivemos sobre o planejamento individualizado, né? O que está na hora de fazer agora? O que eu quero com essa criança hoje? O objetivo, né? Acho que isso ajuda bastante. Mas eu pedi a palavra mesmo, foi para dar parabéns, e que eu estou muito feliz de vocês. Obrigada, Carol. Carol está com a gente há anos, né? Graças a Lídia. Olha o que a Lídia escreveu, gente. Aonde chegamos, né? Vamos foguetar muito mais ainda. Amo vocês demais. A gente ficaria aqui horas falando da Lídia, da Carol, da Adriana, de todo mundo. A gente já está com o nosso horário, a gente quer ser pontual. Eu vou passar para a Lu para contribuir rapidamente, porque ouvir a Lu sempre é muito grandioso também. E depois a gente vai dar as informações finais, tá bom? Vai lá, Lu. A minha contribuição, né, além daquilo que já foi colocado em relação à escola, que eu queria pontuar também, é a questão de que é muito importante que a criança ela se sinta parte da turma, pertencente, né? Existe talvez uma grande dificuldade, uma postura talvez, né, do professor e do cuidador, talvez por não saber lidar muito bem com aquela criança, como a Adriana bem colocou a questão dos níveis e tal, da regulação, e eu vejo pela demanda, né, que nós temos ido até nas escolas, que a criança e nem a turma consegue entender aquela criança como sendo pertencente para aquela turma. E aí, o que acontece? Parece que uma dificuldade, né? E todas as crianças, aliás, todas as pessoas têm a necessidade de pertencimento. E por mais que a pessoa tenha alguma deficiência, ela é capaz de perceber se ela está sendo envolvida, se ela está sendo bem aceita naquele ambiente. Então, a minha fala seria uma fala de que essa criança é uma aluna da escola, a professora precisa estar envolvida também. Muitas das vezes, como a colega bem colocou, os cuidadores não têm uma formação e muitas das vezes eles não sabem o que fazer, porque a criança parece que fica sendo uma responsabilidade daquele cuidador, e a minha fala é no sentido de que é um papel da escola, né, e do professor, e também do cuidador em equipe, né, fazer um trabalho para que essa criança realmente se sinta importante nos momentos em que ela estiver ali, que ela dê conta daquela sala, de estar na sala, que a turma entenda aquele indivíduo ali como sendo importante, que faz parte daquela turma, né? Para que esse movimento possa ser, de uma forma, a contribuir para o desenvolvimento dessa criança, né? Porque muito se fala disso, mas existe
todo, né? Eu sei que não é uma coisa fácil, mas com o PEI, como já foi colocado aí, né? O planejamento individualizado, é muito importante que seja colocada também essas questões de respeito, né? e de valorização dessa criança como sendo também pertencente a essa turma. Maravilha, Lu. Gente, já são 10h05 e nós vamos cumprir o horário exatamente para vocês voltarem amanhã. Amanhã o conteúdo é maravilhoso, com a Adriana novamente. A Adriana mudou toda a rotina dela para poder contribuir aqui com mais. Nós estamos no nosso grupo com 205 pessoas. E isso é muito lindo, é muito grandioso, tá, gente? Porque foi de forma totalmente orgânica, foi por conta da confiança mesmo de vocês, dos resultados e da bagunça que a gente está fazendo nesse mundo aí, porque a gente vai fazer barulho. E a gente conta com vocês, porque o nosso desafio é exatamente esse. Olhar o ser humano, como a Adriana diz, para além das deficiências, nenhuma criança se resume à sua deficiência, e o nosso grande objetivo é poder lapidar as habilidades que elas têm, o talento que elas têm, e ajudar nos desafios, nas dificuldades, porque todos nós temos. Então, e a gente sabe que o desafio é muito grande em sala de aula, o desafio é muito grande no dia a dia, para quem tem uma criança que tem demandas ainda maiores. A gente não está falando aqui que é um jogo fácil, que é simples, não é isso. Só que quando a gente olha e busca fazer diferente, o resultado é muito melhor. Não quer dizer que é rápido, não é o jogo do curto prazo, mas ele é possível e ele pode ser transformado em pequenas ações, pequenos resultados que lá na frente vão ser resultados grandiosos. E a gente quer contar com cada um de vocês, a gente pode contar com cada um de vocês. Levanta a mão aí, se eu posso contar. Se eu, Adriana, a Lu e todo mundo aqui que acredita nesse movimento. Então, gente, eu vou pedir para vocês, por favor, quem quiser, abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Fê, você tira? Você faz o print? Todo mundo aí já com pijama. Pode abrir a câmera, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tô com um cara aqui de 7 horas de viagem. Tá tudo bem. Ô, Fê, você tira? Faz um sim que eu já não Tiro, vou fazer a contagem aí. Vou fazer a contagem. E continua várias vezes, porque é mais de uma tela. Então, fica sorrindo, tá? Fica sorrindo, porque aí são várias. Vai lá, Fê, orienta a gente. Vamos lá, primeira tela, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e... Espera aí, pessoal, fica aí, não vai embora não. Eu vou para a segunda tela agora. Segunda tela, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e... Vamos para a terceira tela. Todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e... Pronto, pessoal. Obrigada. Ô, Fê, dá as orientações finais para o pessoal. Lembrando que amanhã temos horário, nesse mesmo horário de 8 horas, mas a Fê tem algumas orientações aí para vocês. Acho que tem dever de casa. Que a gente gosta disso, tá, gente? Vai lá, Fê. Então, vamos lá. Primeira coisa, nossa aula amanhã às 20 horas, tá? Tá confirmada. Amanhã a gente tem um outro tema também com a Adri, então eu espero vocês. Um pouco antes, mais ou menos por volta das 7 horas, eu solto o link e a gente entra com um pouquinho de antecedência. A gente teve muita gente hoje com dificuldade de entrar pelo Zoom. Eu tentei até abrir uma live no YouTube para as pessoas acompanharem, mas aí acaba perdendo um pouco, porque não consegue ver o material que a Adri está compartilhando, né? Então, é importante que todos estejam aqui com um pouquinho de antecedência, porque se tiver esses probleminhas, a gente consegue entrar, resolver, dar apoio aí para todo mundo participar plenamente. Lembrando que o sorteio está acontecendo, vai acontecer, então quem postou stories hoje, marcou aqueles 2 perfis que eu coloquei aqui no chat,
o Instituto Alma Incluser e o treinamento Alma Incluser, quem marcou hoje e marcar amanhã vai estar concorrendo ao sorteio, né? Então, marca a gente para a gente ver que vocês estavam presentes na aula, tá? Perguntaram sobre o material, eu estava até conversando com a Ju sobre isso, e a gente vai, sim, liberar o material que está sendo apresentado para vocês, só que vai ter um dever de casa, né? Eu vou fechar esse dever de casa direitinho com a Ju, porque tem alguns detalhes que a gente precisa acertar, tá? Qual é a missão de vocês, qual vai ser a atividade de vocês, mas amanhã eu falo aqui, a Ju fala ou eu falo no início da aula aqui para vocês saberem o que vai ser feito, tá? No mais, acompanhem lá nossas redes de treinamento Alma Incluser e Instituto Alma Incluser, que a gente vai sempre colocando as novidades por lá. Mais alguma coisa, Ju? Não, só agradecer mesmo e dizer que a gente está junto e que hoje é o início, na verdade, a continuidade de um movimento grande, como a gente falou, como eu falei no vídeo, e fiquem atentos porque nós vamos ter novidades grandiosas também, tá? De verdade. Eu vi que tem um monte de mãozinha aqui levantada, vocês querem falar? É coisa rápida? Ou foi sem querer mesmo? Que tá aqui a Ana Paula, a Patrícia e a Ana Lua. Não, acho que foi por engano, né? Então tá, gente, eu quero que vocês... Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho, Ju, desculpa te interromper. Quem quiser ainda participar, mandar, compartilhar o link do nosso grupo para amigos, pessoas que trabalham juntos em colégio, ou pessoas que vivem essa rotina, né, da inclusão, que se interessam verdadeiramente por esse tema, quiser compartilhar o link do nosso grupo, podem enviar, porque a pessoa ainda tem a chance de participar da aula de amanhã. E como a Ju disse, é importante vocês ficarem atentos lá no nosso grupo, porque a gente vai divulgar muito em breve uma novidade incrível, algo que a gente está preparando com muito carinho e com muito cuidado para todo mundo que quer viver essa comunidade da inclusão. É isso, gente. Bora foguetar. Beijo grande. Vamos terminar com a música que é a nossa música... Que a nossa música é do foguete. Beijo, Obrigada, gente. Vai todo pessoal. mundo dormir adrenalizado. Beijo. Obrigada. Fica mais alto. Mais alto. Vou contar minha filha. Vida real, gente. Amanhã eu conto a história do Miguel, do DR. Amanhã eu conto. Muito bom. Tchau! Quem é ali que está dando tchau? Ali. Ai, Amanda. 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 Tchau, Amanda. Dança comigo, gente. Essa. Patrícia. Olha o meu pai ali, ó. E Márcia! Cadê Márcia? Márcia Gomes. Márcia Gomes. Obrigada.